para que você saiba que como Ele fez na minha vida, também fará em cada um de vocês. Aleluia. Eu vou iniciar logo pelo meu testemunho e depois eu falo mais alguma coisa que o Senhor colocar no coração. Glória a Deus. Irmãos, eu quero dizer que no ano de 2009, eu estava em casa com os projetos de fazer as coisas domésticas da casa, né? Era um domingo, meu esposo saiu para a escola bíblica dominical com meus filhos e eu fiquei em casa com mais uma filha. E eu tomando café, mas preocupada, estava igual Marta, preocupada com as coisas do dia a dia, porque eu trabalhava a semana toda e só sobrava o domingo para fazer alguma coisa em casa. Então eu fiquei com minha filha em casa. E quando eu peguei o café, e a minha filha estava fazendo a lista das coisas para comprar, para fazer o almoço. E ao passar, eu não vi que uma cachorrinha que eu tinha de estimação tinha feito xixi na sala. Mas a minha filha veio e disse: mãe, venha por esse lado. Aí tudo bem, eu passei pro lado que ela mandou. Quando foi na volta, eu me esqueci novamente do que ela tinha me dito. E eu voltei e pisei nesse xixi da cachorra e escorreguei e quebrei a patela do meu joelho esquerdo. E quando aconteceu isso, eu tentei me levantar e não conseguia mais, como se minha perna tivesse deslocada, mole, eu não sustentava mais. Aí minha filha foi correndo na igreja, chamou meu esposo e ele me levou para o hospital. Eu só quero dizer para os irmãos que esse ano de 2009, até o dia de hoje, eu nunca mais soube o que foi ter assim uma completa saúde na minha vida. Foram momentos muito difíceis, pela mão deles, não tomavam um banho certo, né? Era banho de gato, e era eles que faziam tudo. Mas quando tudo isso aconteceu, eu fiquei pensando em muitas coisas que a gente faz ou que a gente diz, muitas vezes sem pensar. Nós fazíamos parte de outro ministério e nós estávamos passando por umas lutas espirituais muito grandes. E o meu esposo assim um pouco entristecido e eu mais ainda, porque a esposa parece que sente mais do que o marido. E eu dizia para ele: vamos sair? Vamos ficar só sendo crente de banco? Porque esse negócio da gente fazer parte de ministério é tanta luta, tanta coisa. Vamos sentar no banco lá atrás, só assistir o culto e pronto, ir para casa, não vai ter problema. E aí, irmão, eu senti que isso que aconteceu comigo foi uma repreensão. Por isso que eu disse. Porque jamais nós devemos sair da posição que Deus quer. Aleluia. Se Deus tem um chamado na minha e na tua vida, não adianta nós querermos fugir. Porque o chamado de Deus, as coisas que Deus tem para nós, acontecerá. Que nós queira ou que nós não queira. E naquele dia em diante eu senti essa repreensão. E nós começamos a servir o Senhor, mesmo na luta, mesmo na dificuldade. E mais tarde o Senhor fala aos nossos corações que nós deveríamos ter um ministério assim individual, né? Assim, com meu esposo na frente. Isso não foi um querer nosso, mas foi o que estava determinado para nós fazer. Aleluia. E assim nós fizemos, né? E estamos nessa luta até hoje. Não é fácil, é muito difícil. Já tivemos a igreja lotada com muitos crentes, muitos membros, e de repente eles vão para um lado e para outro, e nós ficamos na mesma luta com pouca gente e começamos tudo de novo. Mas nós sentimos a bênção de Deus nas nossas vidas. E isso que eu contei agora para os irmãos é para vocês entenderem que quando Deus te diz faz assim, é assim que nós temos que fazer.
E aí de nós que fizemos diferente. É verdade. Pagamos um preço muito alto. Eu paguei pelas palavras, né? Que eu estava querendo tirar, né, que o meu esposo deixasse no ministério para sentar lá atrás. Olha aí. E isso Deus não se agradou. E eu senti a repreensão do Senhor Jesus. Glória a Deus, Deus faz assim. Isso é o dos É meus que esquecem que testemunhos. Deus é um Deus de justiça, né? Porque eu tenho enfrentado muitas coisas, muitas lutas. Eu não Pode pergunto dizer que é a fácil? Não é Deus fácil, lógico que não, né? por quê que a gente sofre, né? Ah, Senhor, por que eu estou sofrendo? Por que eu passei por isso? Eu pergunto sempre a Deus, para quê? Porque eu creio que Ele não vai deixar os seus servos sofrerem ou passarem dificuldades sem propósito. Com certeza Ele tem um propósito nas nossas vidas, na minha vida. Aleluia, Deus. Aleluia. No ano de 2016, eu sou diabética e vacilei muito com a minha saúde. É outro conselho que eu dou a cada um que está aqui. Vigie a sua saúde, porque eu não fiz isso. E hoje eu me arrependo amargamente. Aleluia. Eu sou diabética e não tomava conta, não controlava. Vivia fazendo estripulia, comendo o que não devia. E de repente um dia a glicose subiu muito, eu fui para o hospital e lá eu tive um infarto. Para a glória de Deus foi lá no hospital, porque se tivesse sido em casa, talvez eu estivesse aqui contando a história. Mas eu estava passando mal, meu filho me levou no hospital e lá eu tive esse infarto. Quando passou o problema, o médico disse que eu procurasse um psiquiatra e um cardiologista. Aí quando a gente falou em psiquiatra, eu disse, Senhor, será que eu estou louca? Será que eu fiquei maluca agora? Mas o psiquiatra é para dar aquele suporte, né? Porque é uma coisa muito terrível quando você passa por essa situação. E eu fui para casa, ele disse que meu coração tinha crescido, acrescentado devido ao problema e que eu procurasse esses médicos com urgência. Aí eu cheguei em casa, falei pro meu esposo, o médico falou e tudo. E aí eu fui pro cardiologista e o cardiologista olhou o papel que o médico tinha me dado e disse, faça com urgência um ecocardiograma. Eu fui fazer esse ecocardiograma. Meu esposo me deixou lá e foi fazer outro compromisso dele. Quando voltou, eu estava ali naquela clínica. Parece que eu não estava pisando no chão. Porque quando o médico estava fazendo o meu exame, ele só era dizendo, se alarmando, né? Me perguntando coisas e dizendo, vá urgentemente para o hospital da Messejana para a senhora fazer o cateterismo. As suas veias estão entupidas e muito problema, ele me disse. Quando meu esposo chegou, eu estava de uma maneira que parece que eu estava flutuando, mas era de medo, na verdade. E quando eu cheguei em casa, nós fizemos um clamor, nós se reunimos e fizemos um clamor e pedimos muito a Deus, para Deus ter misericórdia, porque nós sendo cheios de defeito e de falha, Ele é bom em todo o tempo. Todo o tempo Deus é bom. E ali nós oramos e fomos para Messejana. Eu já ia determinada a ficar internada. Levei todo o material que precisaria de higiene e tudo, que eu tinha certeza que eu ia ficar internada. Quando eu cheguei lá, outra coisa, o exame tinha dado muito negativo. É como se meu coração tivesse bem fraquinho, quase que parando. E aí quando eu cheguei lá, que eu apresentei o papel médico que tinha feito o exame, ele ficou olhando para o papel e olhando para mim, olhava para a minha cara e olhava para o papel. E ele disse, Dona Ana Silvia, a senhora não se incomodaria de fazer outro exame desse para mim? Porque esse exame aqui está muito baixo a sua injeção, meu coração. E eu não estou vendo esse quadro na senhora.